Hoje eu quero compartilhar uma mensagem que está aqui no meu coração e eu tenho certeza que vai falar o teu coração. Que é aquela questão de você sair do lugar onde você não está sendo valorizado, onde as pessoas estão tentando te humilhar. Eu digo sempre tentando te humilhar, ninguém te humilha sem que você permita. Eu falo muito isso com minha esposa fala, fulano me humilhou. Eu falo, não, tentou te humilhar, ele só vai conseguir te humilhar se você permitir. E se você está em algum lugar onde as pessoas estão tentando fazer isso, estão tentando te humilhar, eu vou citar alguns pontos aqui que eu trago para a minha vida e que de repente possa te ajudar também sobre essa questão de não permanecer nesse lugar e o motivo pelo qual você precisa sair desse lugar. Vem comigo até o final do vídeo para que você possa entender tudinho. E a única coisa que eu peço é que se você gostar do vídeo, deixa um likezinho, deixa um comentáriozinho. E se não é inscrito no canal e gostar da mensagem, se inscreva no canal. E agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa, né? A primeira coisa, você precisa reconhecer o seu valor. Principalmente o seu valor diante de Cristo, diante de Deus, saber quem você é. Porque quando você reconhece o seu valor, ninguém, nada pode te afastar do amor dele, nada pode te jogar para baixo. As circunstâncias vão vir, você às vezes vai se sentir desamparado, entristecido, mas quando você lembrar de quem você é em Cristo, do que Cristo fez na cruz para te salvar, para te libertar, você vai pegar e vai dar uma respirada e vai continuar seguindo em frente. Então tenha isso em mente, lembre-se de quem você é aos olhos de Deus e não aos olhos do ser humano, das pessoas. Não se importe com a opinião das pessoas, sobre o que elas acham de você, sobre o que elas estão falando de você. Se importe com a opinião do Senhor. Você tem um propósito único, Jesus te criou com um propósito único. Moisés teve um propósito único, libertar o povo de Israel. Sansão teve um propósito único. Jesus teve um propósito único. Paulo teve um propósito único. Você tem um propósito único. Você foi criado em imagem e semelhança do Senhor. Deus te criou. Você está nesse mundo por algum propósito. Se você ainda não sabe, se coloca diante do Senhor que Ele vai te falar. Você tem um propósito com Deus, seja lá qual for. Deus Ele vai te usar para isso, desde que você se coloque à disposição dEle. Quando você tem isso em mente, você não se abala se as pessoas vão tentar te derrubar ou não. Se você está no lugar onde as pessoas não acreditam, você, o Espírito Santo vai falar, sai daí. Lembra que Jesus falou com os discípulos? Vai, prega o Evangelho. Porém, se aquelas pessoas não te dão atenção, sai dali, sacode a poeira das sandálias. Nem isso leve com vocês. E tem que ser assim também. Se você está vendo que o lugar não está fluindo para você, se desapega, vai embora. Clama, ora ao Senhor, pergunta se pode ir, Ele vai te responder. Se não, se Ele falar, você tem que ficar aí, e aí você vai bater de frente junto com o Evangelho naquele lugar. Que aí Deus quer que você mude histórias ali, como Ele fez com o Jonas. Jonas não queria ir para tal lugar, ele falou, você vai. E chegou lá, não era nada daquilo que Jonas estava pensando. Porque a história daquele povo era um povo ruim, que maltratava os inimigos, Jonas temia. Mas Deus já sabia que o coração daquele povo já estava diferente. E aí enviou o profeta para lá e tudo aconteceu. Da forma como Deus queria, não como Jonas queria. E nunca se esqueça que o amor de Deus pela tua vida é um amor incondicional. Não tem barreiras para Ele te amar. Você pode fazer o que for. Pode fazer a pior das burradas nesse mundo. Mas se você de coração se arrepender, Ele vai te amar e te perdoar. Então lembre-se que o amor de Deus por você é incondicional. Você é muito amado por Deus. Eu sou muito amado pelo Senhor Jesus. A sua identidade e o seu valor não se mede pela opinião de terceiros por você, mas sim pelo amor de Deus, por aquilo que Ele fez, pelo sacrifício dele na cruz por você, que não foi fácil. Foi muito complicado para Jesus ter sido toda a sua glória como Deus, se transformar em homem, morrer naquela cruz. Então não vai ser porque você fez isso, aquilo, porque você fez isso, aquilo. Deus Ele não se importa, Ele quer que você se arrependa, Ele quer o teu coração quebrantado. E aí quando você tem essa mentalidade, você consegue identificar o local onde você é reconhecido ou é diminuído. E aí você vai saber se aquele lugar ali realmente vale a pena, você vai saber se aquela pessoa é a pessoa certa para você, se aquela pessoa não te valoriza, se aquela pessoa não quer nada com Deus, só te coloca para baixo, só está te jogando para o fundo do poço, por que você vai ficar aí? O próprio Jesus, na terra natal dele, ele foi fazer os milagres, as pessoas falam, aquele dali não é filho de José, não é Jesus de Nazareno? E aí a Bíblia é bem clara, que Deus deixou de fazer muitos milagres ali, não porque ele não podia, mas porque a fé daquelas pessoas ali atrapalhava, porque as pessoas precisavam de usar aquela fé para que Jesus pudesse trabalhar na vida delas. Não adianta nada você clamar, fazer um monte de coisa, se você não tiver fé, as coisas não vão acontecer. Deus trabalha em cima da tua fé, lembre-se disso. Então, quando você reconhece isso, você vai saber se aquele lugar é certo ou não, você vai ter discernimento se aquela pessoa é correta para você caminhar com ela ou não, se aquele trabalho vale a pena ou não. Eu lembro de uma pessoa que trabalhava num certo tipo de serviço comigo, ele tinha algumas coisas legais e ele fazia isso. E eu falei assim, caramba, você está fazendo isso, cara, tá vendo como é que tá, tal. Não, mas eu preciso disso, eu preciso desse trabalho. E ele se sujeitava àquilo achando que precisava daquilo para sobreviver.
E aí, quando ele foi mandado embora daquele lugar, vi que a vida dele melhorou, o chamado dele, hoje é um pastor, o chamado dele como pastor fluiu, porque não fluía antes, porque Deus não permitia, né? Quando ele reconheceu quem ele era em Cristo Jesus e o amor de Deus para a vida dele, que ele começou a depender mais de Deus, perdeu aquele medo de passar fome, de passar necessidade, as coisas fluíram na vida dele. Ele viu que aquele local realmente não era para ele, como não era para mim também. Fiz de tudo para sair e sair, porque eu tinha discernimento e sabia que não era. Eu tenho amigos que estão lá até hoje na mesmice, vivem cheios de problemas, aquilo tudo porque se troca por causa de migalhas. Não permita que a falta de apreciação alheia obscureça a luz de Deus que está sobre você, que está sobre tua vida, obscureça tudo aquilo que Deus quer fazer no futuro para você. Não se importe com a opinião de terceiros. Sai desse lugar que estão te amarrando, que estão te prendendo. Ah, mas eu amo fulano, aqui é tão confortável a família dele. Sai, está te jogando no fundo do poço, está te jogando contra Deus, está te afastando de Deus, sai desse lugar. Não fica nesse lugar. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Coloca Deus acima de tudo. A Bíblia diz que a gente tem que amar Deus acima dos nossos pais, dos nossos filhos, quanto mais nossos maridos, amigos e trabalho. Então se coloque na posição do Senhor. A Bíblia fala sobre a gente buscar comunhão com o Senhor e buscar comunhão na comunidade com as pessoas corretas. Tem pessoas que falam assim, não vou para a igreja não, porque a igreja tem fulano assim, assado, e aí deixa de ir para a igreja, fala que vai buscar Deus em casa, mas o ser humano é um ser associável, tem que estar com pessoas o tempo todo, ou então você entra numa deprê. Então o que vai acontecer? Você vai buscar pessoas fora, e aí começa a falar com fulano, ciclano, que também é cheio de coisa errada, e pior ainda, que não tem um temor no coração de fazer alguma coisa contra você e depois se arrepender e te pedir perdão, mas você prefere andar com esses daí. Coisa errada, porque aqueles que estão lá, que estão tentando se consertar com o Senhor, você não quer, porque não, hipocrisia, aquilo tudo. Lembrando que a igreja é lugar de pessoas imperfeitas que estão buscando a perfeição. Agora você quer andar com pessoas imperfeitas que não estão nem aí, que faz o que faz mesmo, vive de qualquer jeito, vai se machucar e vai ficar fora do propósito de Deus. Então sai desse lugar, você está vendo que a furada sai. A não ser que o Senhor fale assim, não, vai lá, eu vou te usar. E você vai com o coração firme mesmo, fora isso, fuja. Quando a gente permanece em lugares onde a gente não é valorizado, onde o nosso chamado, nosso ministério e nossos talentos são ignorados, o nosso crescimento espiritual com Deus com certeza é prejudicado. Você vai ficar travado, você não vai andar. Por mais que você queira resolver com as suas forças, um exemplo, tá com a família ali, a família do fulano. Pô, eles não querem nada com Deus de qualquer jeito, não, mas eu vou ficar lá porque eu gosto muito da companhia deles e vou fazer a diferença. Só que você entra na conversa deles, no assunto deles, você vai perdendo a força, você não está em comunhão com o Espírito Santo, você não vai conseguir falar nada. O que você falar vai ser de você. Aí vai vir conselhos vazios, vai vir conselhos humanos e não conselhos do Espírito Santo. Você não vai transformar coração nenhum, você vai se afundar junto com eles. Então você tem que se afastar, buscar a direção de Deus e o teu próprio testemunho vai falar mais do que as suas próprias palavras. Que a palavra humana tem menos força do que um testemunho do Espírito Santo na tua vida, sem você falar nada, só dar um testemunho. Porque assim como a planta precisa daquele solo fértil, forte para florescer, para crescer, nós também precisamos de um ambiente assim, forte para nos nutrir, para nos fortalecer, para nos darmos mais força de caminharmos com Cristo. Esse solo é o que? É a igreja, são os irmãos, a gente tem que estar ali caminhando. Por mais que seja complicado, e hoje em dia está mais complicado ainda, a gente tem que ir treinando ainda mais o perdão, estar em comunhão, não se importar com você. Então você pensa assim, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre Jesus. Então eu estou aqui, eu vou aprender com meus irmãos, eu vou conversar, a gente vai orar, por mais que seja um irmão falso, aquilo tudo, você vai estar ali de mão dada, que ele vai estar orando, vai ter aquela intercessão, só você não abrir o coração para aquela pessoa de vez. Mas vai ter aquelas pessoas, aqueles irmãos que não são falsos, que vão estar ali também, porque a Bíblia fala do trigo e do joio, mas vai ter ali aqueles que são firmes com Deus, que vão te apoiar. Mas quando você deixa de buscar Deus, por causa daqueles que não querem nada com Jesus, que são hipócritas, que são falsos, aquilo tudo, você está ignorando aqueles que estão ali dispostos a te ajudar. E aí você vai fazer o quê? Você vai querer caminhar sozinho, não vai conseguir e vai se frustrar. E não vai ajudar ninguém, nem a si mesmo. E ainda vai precisar ser ajudado. Então faça a tua parte com o Senhor. Busque o solo fértil, onde pessoas de fé, pessoas que andam com Cristo. Busque o lugar onde você vai ser acolhido, respeitado, tratado, onde você vai poder florescer. E o mesmo respeito e tratamento que vão dar para você, você vai ser discipulado para dar também para aqueles que estão próximos, aqueles que vão chegar até você. Busca um lugar onde incentive você a contribuir, a não ser egoísta, de você entender o teu chamado de Deus, de estar ali, não por tua causa, mas por causa do Senhor, que Ele vai querer te usar para ganhar aquelas pessoas. Eu estou saindo do ambiente onde eu me senti assim. Amo muitas pessoas,
amo o pessoal que estava lá, aquilo tudo, mas eu vi que para mim já não dava mais. A minha família foi desrespeitada de algumas formas. Eu fiquei muito chateado na época, mas Deus tratou. E aí agora eu estou indo para outro lugar onde não conheço ninguém. Já estou conhecendo, é lógico, né? Mas assim, não com aquela intimidade de 20 anos num lugar só. Então, para mim, está sendo muito complicado. Eu acho um pouquinho na autonomia de falar isso, porque eu estou passando nesse processo. Mas a minha mente é o quê? Eu não estou ali para agradar homem nenhum. Eu estou ali para agradar o Senhor. Aonde eu estava, já estava muito desgastado, porque foi 3 vezes que aconteceu, e eu senti de Deus sair dali, minha família sentiu, toda minha família sentiu Deus sair daquele lugar, não porque é um lugar ruim, não porque as pessoas não são boas, como eu falei, tinha os joios e tinha os trigos também, só que aí já não era mais o nosso tempo, o nosso lado humano que Deus respeita, já chegou ao limite, Ele está nos levando para novos ares, e a gente está sentindo que é de Deus e as coisas estão fluindo, mas eu não estou ali para me agradar, eu estou ali para falar assim, Senhor, eu estou aqui, do mesmo jeito que eu estou sendo recepcionado aqui, eu vou me firmar aqui, vou criar minhas raízes aqui e vou recepcionar pessoas nesse lugar também. Você vai me ajudar a salvar almas que vão entrar por essa porta quebrantadas, tristes e deprimidas, e o Senhor vai me ajudar a trabalhar na vida dessas pessoas. Esse é o meu pensamento, da minha esposa também. Porque às vezes você permanecer num lugar onde você não está sendo mais nutrido, não está sendo mais respeitado, não está sendo mais valorizado, você acaba sendo preso num ciclo de frustrações, decepções e desânimo, porque o desânimo com certeza vai ficar o tempo todo na tua porta. Uma brechinha que você der, ele vai arrebentar com a tua porta e vai acabar com o teu coração. Então, tá vendo que não dá mais? Sai. E muitas das vezes essa liberdade nos envolve sair de situações e lugares que nos impede de avançar no propósito de Deus. Então você não tem que pensar 2 vezes. Você tem que orar a Deus e sair. Lembra de Abraão? Abraão, sai do meio da tua parentela. Se Deus está mandando Abraão sair, é porque Abraão não queria sair. Estava confortável ali, mas Deus tinha algo maior. Ele sabia que aquele lugar ali não era para ele. Por mais que as pessoas gostassem dele, ele estava ok ali, mas se ele alcançasse algo maior ali, lá no futuro aquelas pessoas poderiam apontar dedo, poderiam falar, cara, você é sonhador, tá sonhando muito alto, pare com isso e tal. Então Deus falou, sai daí, Deus já tirou logo, porque ele conhece o futuro, a gente não. Então, se você está sentindo no teu coração de sair do lugar onde você está percebendo que as pessoas estão tentando travar, jogar areia nos teus sonhos, sai fora, em nome de Jesus. Muitas das vezes a mudança, né, ela é dolorosa, ela não é satisfatória, você ir num lugar que você não conhece, sair da sua zona de conforto, isso tudo pesa sobre a sua cabeça. Você vai passar pelo aquele momento de adaptação, mas você tem que ter em mente que pode ser o primeiro passo para a mudança. Pode ser não, que com certeza vai ser os primeiros passos para a mudança na sua vida, do crescimento espiritual com Deus, no ministério que Deus tem para a tua família, para você, para os teus filhos. Uma nova oportunidade de um novo alinhamento da tua vida espiritual com Deus, com pessoas que estão lá fora que você não tem a mínima ideia, que não conhece, que vão se aproximar de você para somar no seu ministério e nos seus propósitos. Uma frase que eu acho muito legal, minha esposa gosta muito de falar, é que Deus une propósitos. Isso é verdade, Deus ele une propósitos. Ele pega o teu propósito com o propósito daquele camarada, com aquele fulano, ciclano que você não imagina conhecer. Não conhece nada da vida daquela pessoa. 40 e poucos anos, nunca viu aquela pessoa. Daqui a pouco você se junta e ali aquele propósito está feito. Não foi assim com os discípulos? Não era assim com o Paulo? Ele juntando os propósitos dele com o propósito de Silas, de Marcos, de Lucas, e foram indo, foram avançando, foram sendo usados pelo Espírito Santo de Deus e por Jesus. Então confie no Senhor. Sai da tua parentela, sai de onde você está, confia no Senhor, porque tem pessoas lá fora esperando por você para se juntar contigo, para ganhar pessoas lá fora que estão nas trevas, na escuridão, que não conseguem sair, de repente nunca ouviram falar de Jesus, ouve-se falar de Jesus de uma forma diferente, mas não da forma que a gente conhece. A gente fala assim, todo mundo já ouviu falar do nome de Jesus, beleza, mas nem todo mundo entende o que Jesus fez, qual foi o propósito de Jesus. Quando você pega uma pessoa que não conhece a palavra de Deus e começa a evangelizar essa pessoa, você percebe o quanto que essas pessoas não conhecem o amor de Cristo. A Bíblia isenta o coração dessas pessoas, ela só conhece a Bíblia como um livro sagrado, mas não lê as Escrituras, não sabe dos detalhes, não sabe de tudo aquilo que Deus fez ali e fora o que está na Bíblia, né? Que é o nosso testemunho, testemunho daqueles que já viveram aqui, de pessoas próximas da gente. São testemunhos que podem ser muito edificantes na vida daquelas pessoas, que de repente algo que você já passou, que a pessoa está passando. Então vai, se junte com essas pessoas para ganhar essas almas que estão perdidas lá fora. Espero que essa mensagem tenha entrado no teu coração, tenha te despertado. Se você está precisando desse encorajamento, de você sair de um lugar que você está sentindo que não é mais de Deus, mas está com medo. Eu passei por isso, 20 e poucos anos num local, a gente
começou a citar essa questão de sair, saímos e foi uma pressão muito grande, colocaram como se fosse uma coisa errada, a gente acabou retornando e vimos que não era a mesma coisa, e aí sentamos aqui em família e falamos, não dá mais, eu sei que as críticas vão vir, as pessoas não entendem, mas quem tem que entender é o Senhor. E aí a gente saiu, não fizemos muito alvoroço, chegamos para a nossa liderança, é importante você comunicar para a sua liderança que você está saindo, e aí o restante evita de falar porque vai te criticar, fala somente para aqueles que você acredita, né? Que vão te apoiar, que vão te fortalecer. Se você vê que essas pessoas não estão entendendo esse chamado de Deus na tua vida também, evita, entrega na mão do Senhor. Tu lembra da história de Jó, dos amigos de Jó? Muitas das vezes eles não vão entender. Eles vão te julgar, vão te criticar e não vão entender. Eles não entenderam o que Deus estava fazendo na vida de Jó. Ao ponto que no final Deus pediu para Jó orar pelos amigos dele. Então fica na sua, leva para sua liderança, conversa com Deus, firma os seus passos, pega a sua família, pega as suas tronchas e parte para o novo de Deus. Esse vídeo vai ficar na plataforma. Eu creio que em nome de Jesus, daqui a alguns anos, alguns meses, seja lá o que for, você vai retornar aqui e vai falar assim, eu tomei esse passo e realmente era de Deus para minha vida, eu tomei o passo com medo, aquilo tudo, mas o Senhor foi nos orientando, que é assim que o Senhor faz com a gente, então fica firme. E agora eu vou ficando por aqui, a única coisa que eu peço é que você deixe um joinha, fale um comentário, por favor, o comentário fala demais com as pessoas. Tem pessoas que vão lá ler os comentários, se você tem um testemunho, deixa o testemunho nos comentários, se edifica as pessoas, faz isso. E se você gostou do canal, se inscreve no canal novo, só vou falar das coisas de Deus. Se você gosta de falar das coisas de Deus, toda semana eu estou tentando colocar um vídeo aqui para que a gente possa ser edificado, que esses vídeos alcancem os corações. Se você conhece uma pessoa também que está precisando ouvir essa mensagem, envie esse vídeo, mas fala também do amor de Deus para essa pessoa. Não só envia o vídeo não, tá bom? Fica com o meu abraço e o mais importante, fica com Deus.